É muito louco pensar que, dependendo puramente de como uma pessoa lida com a disciplina de uma criança em casa ou com o cuidado de um familiar idoso, a lei brasileira agora pode aplicar a mesmíssima pena mínima de um homicídio simples. Pois é um choque de realidade bem brutal mesmo. Sim, é como se o Estado dissesse que não vai mais tolerar desvios, sabe? As regras do jogo mudaram de um jeito que afeta a vida de absolutamente qualquer pessoa. Com certeza. Porque, historicamente, o direito penal sempre teve, uma certa dificuldade de lidar com essa linha fina que separa o cuidado excessivo, a negligência e a violência real. Uhum. Durante muito tempo, várias dessas violações de cuidado eram vistas como infrações menores. Mas, bom, o peso da mão do Estado mudou e de forma bem irrevogável. Certo. Vamos desconstruir isso, porque essa é a nossa missão hoje. Para quem está nos acompanhando, a nossa imersão agora é justamente explorar essa linha incrivelmente tênue entre a negligência, a responsabilidade e o abuso. Exato. E para isso a gente vai mergulhar nas anotações completas e recém-atualizadas da aula 13 de Direito Penal do professor mestre Hila Wilson Azevedo. E olha, o que grita aos olhos logo de cara no material é um verdadeiro terremoto jurídico. Assim, a mudança de 2025. Isso, a lei número 15.163. Ela simplesmente reformulou inteira a punição para o crime de maus-tratos no Brasil. As penas, elas não foram só ajustadas, elas sofreram uma escalada vertiginosa. Foi. Uma mudança drástica de paradigma, sabe? Mas, para a gente compreender por que o legislador foi tão implacável em 2025, a gente precisa olhar a evolução das leis de omissão. Fazer um resgate histórico, né? Isso. E a melhor forma de fazer isso é começar pelo degrau mais básico do dever cívico. Aquele que não envolve relação de parentesco nem contrato profissional. O fundamento da pirâmide que começa nas ruas. Exatamente. O artigo 135, que é o clássico crime de omissão de socorro. E uma coisa que eu acho super interessante nas anotações do professor Hilailson sobre isso é a própria natureza da exigência do Estado. Porque, o direito penal geralmente pune a ação, né? O roubar, agredir, fraudar. Sim, a conduta ativa. Mas aqui o 135 pune a inércia. É o que o material chama de crime omissivo puro. Precisamente, é a quebra do dever geral de solidariedade humana. A lei parte do princípio de que, se você vive em sociedade, existe um pacto mínimo ali de assistência mútua. Mesmo com desconhecidos? Mesmo com desconhecidos. O texto legal não exige nenhum vínculo. Pode ser um encontro totalmente ao acaso. Imagina caminhar por uma rua deserta e achar uma criança perdida ou alguém gravemente ferido. A lei impõe um dever imediato de agir. Se a pessoa vira as costas... O crime já está consumado naquele exato momento. Mas eu preciso trazer uma dúvida muito prática aqui. Porque quando a gente fala de dever de agir, a imaginação do pessoal sempre vai para o extremo. Com certeza. O pessoal já pensa em filme de ação. Pois é. Digamos que uma pessoa está na praia e vê alguém sendo arrastado por uma correnteza super violenta. Ou está passando por um prédio e vê chamas no segundo andar. A lei exige que esse cidadão comum vire, o Aquaman ou o Superman. Essa apreensão é super válida. A pessoa tem que pular no mar bravio arriscando a própria vida para não sair dali algemada por omissão? Não. A resposta é um enfático não. A legislação é construída com base na razoabilidade, não no sacrifício humano. Ninguém é obrigado a dar uma de herói. Ufa, ainda bem. Pois é. As anotações do professor delimitam muito bem as condutas. A primeira opção é assistência direta, claro. Mas tem uma ressalva vital na lei. Apenas quando é possível fazer isso sem risco pessoal. Faz todo sentido, né? Porque se a pessoa pula na correnteza sem saber nadar, o Estado vai ter que resgatar 2 corpos, no fim das contas. Exatamente. A ideia não é multiplicar vítimas. Havendo risco pessoal claro, tipo um mar revolto ou um incêndio, a obrigação muda de figura na hora. O dever passa a ser outro. Sim. Deixa de ser assistência direta e vira o dever de pedir socorro à autoridade pública. Ligar para os bombeiros, polícia militar, SAMU.
O crime só acontece na inércia absoluta, quando a pessoa demonstra total indiferença e nem sequer pega o celular para pedir ajuda. Nossa, e aqui entra um conceito nas notas que é fascinante para quem gosta de entender a engenharia por trás da lei, isso é essencial. O crime préter-doloso. O que é fascinante aqui é justamente como esse conceito amarra a responsabilidade. Sim, porque o dolo, que é a intenção da pessoa, era só de se omitir, certo? Ela pensa tipo, não vou me envolver, tô com pressa, tchau. Exato, não queria machucar ninguém. Mas dessa apatia inicial surge um resultado culposo, grave, que foge totalmente do controle dela e gera um dano irreversível para quem precisava de ajuda. É o momento em que a indiferença encontra a tragédia, e a punição responde a isso de forma escalonada. A pena base da omissão simples é bem leve, detenção de 1 a 6 meses. É infração de menor potencial, né? Isso, mas devido à natureza preterdolosa, a lei pune os resultados mais graves em cascata. A conta chega bem mais cara. O material mostra que, se essa omissão resulta em lesão corporal grave, a pena base aumenta pela metade e, se resultar em morte, ela triplica. É o Estado traçando uma linha reta entre a sua inércia e a vida do outro. E isso dá uma base excelente para a gente entender o próximo ponto das anotações. Que muda totalmente de cenário. Sim, porque se a lei pune tão forte o cidadão comum na rua, a resposta precisa ser muito mais contundente quando a negativa de socorro vem de estruturas criadas especificamente para salvar vidas. Perfeito, é elevar a discussão para o nível institucional, quando a omissão não é a falha do pedestre, mas a política de um hospital. Aí a gente entra no artigo 135A. As anotações do professor Hilo Wilson mergulham fundo nisso. O condicionamento de atendimento médico emergencial é um instinto de sobrevivência batendo de frente com a burocracia financeira. Esse artigo tem um contexto histórico bem denso, sabe? Ele não existia no Código Penal original. Foi criado pela Lei 12.653 lá em 2012, depois de um evento traumático que chocou a sociedade. O famoso caso Navas, né? O material descreve bem isso. Exato. O legislador foi forçado a intervir, porque a conduta não foca no erro médico em si, foca no obstáculo administrativo. Naquela mercantilização do desespero. Exigir cheque-calção, nota promissória, preenchimento de formulários enormes como condição obrigatória para iniciar um atendimento de emergência. Nossa, imagina o estresse. A família chega com alguém infartando e a recepção avisa que o médico só vem se passar o cartão de crédito. É usar a vida como moeda de barganha. É brutal. E a mudança do alvo do crime também chama atenção. No 135 a gente falava do cidadão. No 135A, o alvo principal são os gestores de hospitais, administradores, atendentes com metas financeiras, pessoas colocando o protocolo de cobrança acima do juramento de salvar vidas. Então, o que tudo isso significa na prática em termos de pena? Bom, a pena base é de detenção de 3 meses a 1 ano mais multa. E ela espelha aquela mecânica preterdolosa. Aumenta até o dobro se houver lesão grave. E até o triplo se o paciente morrer esperando a liberação do plano ou da burocracia. O Estado falando que nenhuma burocracia pode ser condição para sobreviver. Perfeito. O direito à vida eclipsa qualquer direito de cobrança na emergência. Agora, analisando o nosso fio condutor até aqui, o foco foi negligência com desconhecidos ou relações de consumo em hospitais, pessoas sem dever prévio de cuidado. Isso, sem laço anterior. Mas a coisa sofre uma ruptura colossal e fica bem mais sombria quando a gente entra na esfera em que o agressor já tem uma relação formal de autoridade, guarda ou vigilância sobre a vítima. O terreno do artigo 136, o crime de maus tratos. Aí a violação não é mais só de solidariedade, é a quebra direta da confiança. Estamos falando de relações delicadas. Pais e filhos menores, professores e alunos, cuidadores e idosos. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Chegamos no epicentro das anotações, que é o terremoto da Lei 15.163 de 2025. Essa mudança mudou tudo. Até essa lei, os maus tratos tinham penas tão brandas que a sociedade sentia um gosto de impunidade, né? Mas a reforma de 2025 pesou a mão de um jeito assustador. Uma correção de rota avassaladora do Estado.
O artigo 136 saiu do rol de pequenos delitos, a pena base pulou direto para a reclusão de 2 a 5 anos. Sair de detenção de meses para anos de reclusão. O legislador meio que proibiu que abusos fossem resolvidos com cestas básicas. E os meios de execução no material mostram bem essa gravidade, né? Sim, a lei detalha as condutas que geram perigo de vida ou saúde para o subordinado. Privar de alimentação, não dar cuidados de higiene indispensáveis, forçar a trabalho excessivo para a idade e o ponto mais polido, Abusar dos meios de correção e disciplina, impondo castigos físicos severos. e se a base de 2 a 5 anos já é alta, nas formas qualificadas a lei fica impiedosa. Sim, se o abuso gerar lesão grave de forma culposa, a reclusão salta para 3 a 7 anos. E a qualificada pela morte é o que mais assusta no material da aula 13. O patamar atinge o nível de crimes contra a vida. Se o excesso de disciplina ou falta de cuidado gerar morte, a pena em 2025 passou a ser de 8 a 14 anos. Caramba! E ainda tem aumento se a vítima for menor de 14 anos, não é? Exato, aumenta em 1/3. Uma mensagem claríssima de proteção à infância, mas espera aí, 8 a 14 anos, na morte. 8 anos é a pena mínima de um homicídio simples? A violação do dever de cuidar equiparou-se, na balança penal, ao ato de atirar em alguém de propósito. Sim, por isso que surgiu aquele debate acalorado, um medo generalizado entre famílias e educadores. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, porque a gente precisa ser advogado do diabo aqui. Quando o pessoal ouve que a pena base para abuso de correção agora é de 2 a 5 anos de reclusão, muita gente entra em pânico. Naturalmente. Isso significa que se uma mãe dá uma palmada mais forte no filho, ou o pai bota de castigo no quarto sem videogame o dia todo, eles vão ser processados no artigo 136 e pegar anos de cadeia? O Estado invadiu a criação dos filhos, assim? Essa apreensão é super comum. E é por isso que a seção das anotações do professor que detalha as extinções jurisprudenciais é tão importante. A resposta rápida é não. A lei separa os comportamentos em 3 esferas bem diferentes. E como funciona essa divisão na prática? Porque separar a educação rigorosa de crime parece um campo minado probatório. Toda a engenharia da separação está no que chamamos de elemento subjetivo do agente. O juiz vai tentar descobrir qual era a intenção, o ânimo real da pessoa ali. A primeira esfera é a famosa Lei da Palmada combinada com o Estatuto da Criança e do Adolescente, O ECA. onde entram os castigos menores. Exato. Se for um castigo físico moderado, que não gera perigo real à vida ou saúde física e mental, não é o crime do 136. A resposta do Estado não é a cadeia, é uma sanção administrativa e civil. Entendi. Conselho tutelar, cursos para os pais, advertências ou até risco de perder a guarda. Intervenção forte, mas sem presídio. Perfeitamente. A linha cruza para a segunda esfera o crime de maus tratos de fato, quando o agente atua com o que a doutrina chama de animus corrigendi. A intenção de corrigir ou educar. Sim, a pessoa queria cuidar e educar, mas perde a razoabilidade, se descontrola total e cruza o limite, expondo a vítima a um perigo real de dano à vida. É privar de comida por dias, punições que deixam marcas graves. A pessoa queria educar, mas errou absurdamente no método. E cometeu crime. Mas ainda tem a terceira esfera, que as pessoas confundem muito no noticiário. O limite entre maus-tratos severos e o crime de tortura. Porque para um leigo, amarrar e privar alguém de comida parece tortura pura, não só maus tratos, né? Juridicamente, os universos são distintos. Na tortura-castigo, regulada pela Lei 9.455, o agressor não quer educar. O ânimo dele é o animus torquendi. Intenção de torturar mesmo. Sim, a intenção direta é infligir sofrimento agudo, causar dor física ou angústia intensa como vingança ou sadismo. Não é um cuidado torto, e a tortura é crime hediondo, inafiançável. As consequências são outras. Muito mais severas. O papel do juiz é descobrir. Ele tentou educar, se excedeu e gerou perigo. Artigo 136. Ele quis aplicar dor por sadismo, tortura. Foi uma palmada sem risco de vida, infração administrativa. Panorama fascinante, porque mostra que a lei não criminaliza o instinto de educar, criminaliza o excesso inaceitável, o abuso de poder que beira a barbárie.
E isso nos leva para o último ponto dessa jornada. O que acontece depois da condenação? Quando os portões do presídio aparecem no horizonte, né? Sim, porque a vida do direito penal não acaba nos livros. Como a LEP, a Lei de Execução Penal, processa essas pessoas. O abismo entre as punições reflete no cumprimento da pena. Completamente. Os crimes omissivos do início 135 e 135A têm ritos processuais para descarcerização. Vão para os juizados especiais criminais, o GCRIM. Onde cabem aqueles acordos? Transação penal, suspensão condicional. A pessoa paga a cesta básica e não vai presa. A menos que resulte em morte, estoure a pena máxima. Aí vai para a vara criminal comum. Mas o foco do rigor recai mesmo no artigo 136 pós-2025. Porque a base de reclusão já fecha as portas do GCRIM na hora, certo? Hermeticamente fechadas, não tem transação. Rito comum. E se resultar em morte, com pena mínima de 8 anos, o réu tem que iniciar o cumprimento obrigatoriamente no regime fechado. Vai direto para a penitenciária. E a progressão de regime lá dentro? Fica mais dura também. Sim, pela violência envolvida, a progressão exige que um réu primário cumpra 25% da pena no fechado. Se for reincidente, pula para 40% antes de ver qualquer semiaberto. É um endurecimento substancial. Olhando para toda a jornada de hoje, a linha é muito reveladora. Começamos com a punição do apático nas ruas. Passamos pela repressão da burocracia de hospitais. E chegamos ao ápice, em 2025, o Estado fechando o cerco letal sobre quem abusa do dever de cuidar em casa ou em instituições com penas de homicídio. E se conectarmos isso com o panorama geral, a gente percebe o impacto prático. E isso levanta uma questão importante, sabe? Diga. Com regras tão pesadas como as creches, asilos e hospitais psiquiátricos vão agir no dia a dia, estaríamos entrando numa era de cuidado defensivo absoluto, onde o medo de uma condenação de 5 anos muda a essência de como profissionais e famílias lidam com os vulneráveis. A frieza no lugar do calor humano só por medo de processo. Nossa, uma reflexão e tanto. Será que o medo da denúncia vai transformar as instituições em lugares estéreis e defensivos? É uma provocação densa para nossa audiência continuar mastigando mentalmente por conta própria. Bom, quero deixar aqui o meu muito obrigada a quem nos acompanhou e se aprofundou com a gente nas nuances dessas fontes do direito penal. Até a nossa próxima imersão, pessoal!